Aleluia. Glória a Deus. Oh, aleluias. Pode sentar, amados. E os discípulos tiveram aqui na terra, foram chamados um a um, foram tocados. Jesus, certo dia passando, disse a um, olhou para um, quando ele olhou, algo entrou no coração, ele disse, segue-me. E eles seguiram. Por quê? Porque todos deixaram. Porque todos abandonaram. Os discípulos, outros estavam pescando. E estava lá o barco cheio de peixes. Naquele momento em que eles não haviam pescado nada, mas Jesus disse para eles, lança a rede. Interessante que eles lançaram do lado direito, eles lançaram a rede, sob a tua palavra eu lançarei a rede. Lançaram a rede e precisou chamar o outro amigo, traga teu barco, porque o meu não cabe, está todo cheio. 2 barcos. E aí, chegando à praia, trouxe os barcos, deixaram ali e os seguiram. Mas vocês não estavam buscando a pesca, eles viviam da pesca. Vocês não queriam a porção do dinheiro para vender esses peixes? Mas Jesus é mais interessante. Jesus preenche o nosso coração. Jesus nos sustenta. De tal maneira, hoje, diferente do passado. Interessante que os discípulos, um a um, foram seguindo Jesus, andando com Ele, comendo com Ele, dia e noite. Andavam, comiam, e eles viram, quando os peixes multiplicaram os pães, e eles mesmos distribuíram para 5.000 homens, fora as mulheres e crianças. E eles presenciaram. Também presenciaram quando ele chegou perto do túmulo e disse, Lázaro, vem para fora. E depois de 3 dias, Lázaro, de 4 dias, ressuscitou. Aleluia! Mas eles viram aquela menina, Talita, levanta. E ela, depois de morta, levantou. E eles viram o resplandecer da glória de Deus. E quando Jesus foi ao batismo, eles ouviram a voz de Deus. Esse é o meu filho amado. Esse é o meu filho amado. Ouviram? Quem é que deseja ouvir a voz de Deus? Eu ouço todo dia. Mas eles ouviram de uma maneira muito especial. Porque o céu se abriu naquele momento e a glória do Senhor desceu. E eles presenciaram. E eles andaram com Jesus. Conheceram toda a glória. Mas tudo isso não mudou o coração deles. Discípulos viveram, andaram, mas os seus corações não eram tocados. Viram os milagres, mas isso não foi o suficiente. Tudo que eles presenciaram e viram não foi suficiente para que os discípulos compreendessem, para que o coração deles pudesse ser transformado em amor, um coração de amor. E passou um tempo, e passou outro tempo. E Jesus, quando foi à cruz, Pedro era um homem forte, destemido, corajoso. Mas naquele momento, cadê a coragem do Pedro? Pedro negou Jesus. Ele ficou só. Por quê? Nenhum homem, nenhum discípulo foi transformado por
por andar com Jesus naquele tempo, por presenciar a glória de Deus, por ouvir a voz de Deus. Não, eles não foram transformados, mas eram homens normais, conhecedor, presença, sabia de tudo. Não eram transformados. Por quê, amados? Por quê? Assim hoje, tem muitos pastores, tem muitas islamismo, tudo mais, tantas coisas. Mas essas mensagens não transformam o coração do homem. São lindas, muitos, admiráveis, mas não transformam. Se não tiver a presença do Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus foi prometido. E Jesus dizia tantas coisas, e eles não conseguiam captar toda a mensagem. Não conseguiam compreender o que Jesus dizia. E Jesus olhava para eles e dizia: tanta coisa eu tenho para vos dizer, mas não. Agora eu não posso dizer. Por quê, Senhor? Porque vós não compreendeis. Vocês não suportam a verdade, essa verdade do Evangelho. Ela não suporta. Coração do homem nenhum suporta, se não for pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo não havia descido na terra. Jesus na cruz, todos abandonaram, todos fugiram. Quando ele estava à morte, estava Maria e João. Mas João não estava lá apenas porque ele já estava mudado. Não. Jesus confiou a mãe dele. Ele estava ali. Mas ele não sabia. Interessante que chegou um momento, quando Jesus foi preso, quando Jesus estava lá na cruz, estava indo, eles ficaram tão amargurados, tão decepcionados, mas tão decepcionados, que eles disseram: pensamos que ele fosse o Messias. Pensamos até que ele fosse o Messias, mas não é. Eles não souberam, enquanto Jesus estava vivo, que ele era o Messias. Eles esperavam o Messias. Todos os judeus esperavam o Messias. Mas Jesus dizia para eles: olha, é preciso que eu vá. Porque se eu não for, o Espírito Santo não virá a vós. E sem o Espírito Santo, vós não podeis compreender o que eu tenho dito e o que eu falo. Sem o Espírito Santo, vós não vão entender nada do que é o Evangelho. Por quê? Porque não serão transformados. Evangelho, cristianismo, significa transformação de um coração do homem. Graça é isso. Transformação aonde o homem recebe poder. Essa palavra é poder de Deus na face da terra com o Espírito Santo. Sem o Espírito Santo é uma história. É um conhecimento de teologia, de qualquer outra coisa que não significa nada. Tem pessoas que fazem teologia, mas não receberam o dom. Conhece a Bíblia total, sabe explicar tudo de Deus, mas o que adianta? Palavras humanas, pregações lindas, não é capaz de transformar o teu coração, nem o meu coração. Cristianismo é transformação de vida. O que Jesus veio
Ele veio, explicou, andou, presenciou, levou os discípulos, quando ele estava lá, naquele momento da transformação, os discípulos viram, olharam, as vestes dele ficou branca, resplandecente. Nada disso mudou. Nada disso transformou. Mas ele disse assim, abra aí comigo. Em Atos 2. Só que eles eram obedientes. E uma coisa que o Espírito Santo, que Jesus disse a eles, olha, é preciso que eu vá, para que o Pai envie a vós o Espírito, o meu Espírito. Ele falará convosco, ele vos ensinará a verdade, ele vos fará lembrar tudo. Naquele momento que Jesus estava na cruz, eles esqueceram tudo. Eles não se lembraram de nada. E Jesus ensinou 3 dias e eu ressurgirei. Não lembravam de nada. Ficaram atemorizados. É assim que o homem é sem o Espírito Santo. Atemorizado, entristecido, medroso. Um homem que não tem coragem de assumir um evangelho, a verdade do evangelho, porque ela chega e a primeira coisa que Deus corta do homem é o medo, porque o medo entrou no coração do homem, quando lá na época de Adão, quando Adão pecou, quando Eva comeu do fruto, tive medo, Senhor, e me escondi. Os homens têm medo de confessar Jesus. Os homens têm medo de assumir o plano de Deus sobre a terra. Porque aquele que não conhece o Espírito Santo e não se rendeu a ele. Mas o cristianismo veio para transformar, para modificar. E nessa noite ele já começou a transformar teu coração. Porque ele está aqui nessa noite com poder e autoridade para cortar o jugo, despedaçar as correntes, o engano da mente, os pensamentos enganosos e romper com uma força do céu, para que você possa florescer, assim como os discípulos floresceram e frutificaram. Ele diz assim, ao cumprir-se o dia 2 de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam sentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Vamos ler junto. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Ora, estava habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindo de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam todos atônitos e se admiravam, dizendo, vede, não são porventura galileus, todos esses que aí estão falando? Como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Amém? Como? O Espírito Santo desceu sobre os discípulos e trouxe o real sentido do Evangelho. O que ele trouxe? Graça. A graça é o poder manifestado no homem que introduz o homem no reino. Não é a igreja que te introduz no reino.
É o Espírito Santo que te coloca para viver no reino, aonde o poder de Deus se manifesta para destruir todas as forças de principado e potestades, todo engano, e te fazer um novo espírito. A palavra de Deus diz que quando nós recebemos o Espírito Santo, nós recebemos um novo espírito e passamos a ser semelhantes a Ele, como parte do corpo de Cristo na terra. E Ele vem e deposita em nós poder. Poder. E que poder é esse? Poder para pisar serpentes, escorpiões e todo o poder do inimigo sem nos causar um dano. E que poder é esse? E que serpente é essa? Serpente do engano, da mentira, do pecado, da maledicência. Serpente da contaminação com as coisas que o inimigo lança na terra para destruir o próprio evangelho. É isso. O evangelho, diga comigo, é o poder de Deus para todo aquele que crê. É o poder. Essa palavra, pregação sem poder, com ensinamento apenas, aonde o Espírito Santo não move, aonde o Espírito Santo não se manifesta, nada serve, nada muda. Nós viemos à casa de Deus para ser transformados. Nós viemos à casa de Deus para receber uma força que vem dele, que nos faz andar altaneiramente. É aqui na casa de Deus que o Senhor nos reveste com força e poder para abandonar o pecado, para subjugar e dominar o homem. A nossa vontade, a carne, ela anseia pelo pecado, mas o nosso espírito, quando nós viemos à casa de Deus para buscar, com desejo de buscar, com propósito faz toda a diferença. Aquele que vem à casa de Deus com propósito de assistir um culto, ele senta e assiste. Assiste. E nada acontece. Porque o Espírito Santo fica impossibilitado. Mas como vocês vêm aqui à casa de Deus para buscar unção, amor, transformação, compreender, receber da palavra de vida no coração, o Espírito Santo trabalha poderosamente que você torna-se nova criatura e pode fazer as mesmas obras que eles fazem. Interessante que o poder da língua que eles receberam, começaram lá em línguas, porque existem tantas coisas que nós não podemos compreender naturalmente. Existem tantas verdades do reino, mistérios, que nós não conseguimos e nem podemos naturalmente receber. Mas quando nós oramos em língua, o Espírito Santo vem sobre nós e nos revela coisas grandes e novas que nós não sabemos. Nos reveste de autoridade com tanta força e poder que nós saímos pelo mundo afora e nada do maligno nos toca. Nós não somos influenciados pelos jovens, mas vocês jovens é que influenciam o mundo. É vocês que determinam e mostram o grande poder de Deus ao mundo. Porque quando eles estavam lá e começaram a orar em línguas, cada um começou a falar, a contar as maravilhas de Deus. E os homens que estavam ali, e as pessoas que estavam ali, da Suíça, da China, da Índia, do Japão, e de todos os lugares do mundo estavam ali reunidos. Eles o entendiam em suas próprias línguas. E o que eles entendiam? E o que eles falavam? Glorificava a Deus
e anunciava o reino e a ressurreição de Cristo. E proclamava o evangelho na íntegra, no amor. E a sua voz fluía amor. Você sabe que o Espírito Santo, ele desce um amor no nosso coração, tamanho, que o reino de demônios conhece, que os reinos de Satanás identificam pela voz, conhece e sabe aquele que ama. Porque se nós não amarmos, nós não somos dele. Todo aquele que ama, o amor do Pai estará nele, de Jesus. Se nós amarmos uns aos outros, como? Amarmos como ele nos amou, então o amor do Pai está conosco e nós frutificamos e todos saberão que ele vive e reina eternamente e está no nosso meio. Não é por força nem por violência, mas pelo meu espírito. Assim Jesus fala. Não por força, não é por conhecer, não é por religião, mas é pelo meu espírito. Porque o Espírito sopra como quer, quando quer. Ouve-se a sua voz, não sabe de onde ele vem, nem para onde ele vai. O Espírito Santo entra com um sopro forte, assim como ele está fazendo aqui agora, no coração. O Espírito Santo vem arrancando dos corações a dureza, a malignidade, o engano, a mentira da mente. Porque Satanás é mentiroso desde o princípio. E muitas pessoas, por não conhecer a Jesus e ter recebido do Espírito Santo, são corrompidas. Mas a hora que nós viemos à casa de Deus, esse lugar é lugar onde ele preside, reina, vive e nos dá força e poder para vencermos lá fora. Esse é o lugar. Mas quando nós participamos, participação significa eu abro o meu coração para receber daquilo que ele tem para mim. Esse sim recebe poder. Sem abertura do coração, não há manifestação. Por isso ele falou, o Espírito Santo vem. E aquele Pedro no qual havia negado Jesus. Você não é um deles? Não, não conheço. Tremeu de medo, fugiu, escondeu. E os discípulos se espalharam. Eles mesmos. Vamos ler aí. Em 14. Olha como que o povo zomba. No versículo 12. Todos atônitos e perplexos, interpelavam, amados, uns aos outros. O que quer dizer isso? Outros, porém, zombando, diziam, estão embriagados. Então se levantou Pedro com os 11, erguendo a voz, advertiu-os nesses termos. Varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Esses homens não estão embriagados, como vindes pensando, sendo esta a 3ª hora do dia, 9 horas da manhã. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos, vamos ler junto. Vossas filhas profetizarão. Vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. Até sobre os meus servos, sobre as minhas servas, derramarei do meu espírito naqueles dias. E profetizarão. Mostrarei
prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Porque o Senhor clama a mim, responder-te-ei. O Senhor nos responde no mesmo momento que nós clamamos. E por que você não tem ouvido a resposta? Porque você não tem clamado? O mundo não clama. Mas nós que clamamos o Senhor, todos os dias ouvimos a tua voz e somos guiados por Ele. Muitas pessoas desejam, mas nós somos um povo privilegiado. Considera-se privilegiado. Um povo escolhido, um povo que foi atraído com cordas humanas, com laços de amor. Você foi atraído para viver o evangelho de poder, o evangelho de autoridade, o evangelho que transforma o coração do homem. E quando você abre a boca para dizer, ele vive, o coração daquele que ouve queima, arde em chama de fogo. Porque o poder de Deus é derramado na igreja para que possamos anunciar a verdade e transformar o coração dos homens. Hoje, nós podemos compreender todas as coisas, porque tudo que nós não sabemos, o Espírito nos revela. E a unção que está em nós, essa nos revela todas as coisas. Você recebeu unção, meu amado. O Espírito Santo vem para habitar no nosso coração e fazer, sabe o quê? Sabe o que Ele faz? Porque Deus te criou, Deus te formou, Deus depositou dons, algo grande dentro do coração do homem. E tudo isso foi apagado pelo pecado. E tudo isso, quando o pecado entra, apaga tudo. E ele esquece até mesmo as verdades do Evangelho, não se lembra nem mais. Mas quando o Espírito Santo entra, que nós damos espaço para que ele possa vir, é como um rojão. Ele vai fazendo borbulhar aquilo que está oculto em nós e pondo para fora. Se você era tímida, eu era tímida. Eu tinha tanta vergonha. Se me mandasse ler um versículo, eu tremia e não conseguia terminar o versículo e acabava o fôlego. De tanta vergonha que eu tinha, eu era tímida. Mas quando o Espírito Santo entra em nós, nós fluímos com palavra de autoridade e você sai anunciando e proclamando, ele vive, ele reina. Arrepende do teu pecado, vem para Jesus. E o poder de Deus vai acrescentando graça sobre graça, favor sobre favor e derramando dons. Cada um de nós temos uma porção de dons que Ele já depositou em ti. Cada um de nós temos. E o que você tem feito com os dons? E por que você não granjeia os talentos que o Senhor depositou? Por causa do Espírito. Se rende nessa noite. E Ele vai fazer fluir de dentro do teu coração todos os talentos e dons que estão obscurecidos, paralisados. Porque nessa noite é noite de poder. É noite de unção. É noite que Deus vai fazer um reboliço na igreja, para que cada um ocupe o seu lugar, e todo o corpo bem ajustado, alicerçado no amor, ele vai crescer, mais e mais, ele cresce, é natureza de Deus é assim, quando nós somos ajustados em Deus, em amor, pelo Espírito, então nós crescemos e proclamamos as maravilhas de Deus, assim como os discípulos cresceram e proclamaram. Eles não eram cultos, eram pescadores. Tinha um, sim, que era médico, mas a maior parte, todos, eles não tinham cultura, mas, no entanto,
falavam com autoridade e poder que todos os mestres e doutores não podiam compreender. Nicodemos era mestre. Nicodemos era doutor em Israel. Nicodemos conhecia com profundidade de tudo, porque ele era doutor da lei, sabia a lei, entendia. Mas Nicodemos foi de noite encontrar com Jesus. Naquela época não havia luz elétrica, não. Era tudo escuro, era tochas de fogo pelas ruas. E ele esperou as pessoas aquietarem nas suas casas e foi à procura de Jesus. Senhor, eu vejo que tu és vindo do céu, porque ninguém nunca fez aquilo que tu fazes. Jesus disse para ele: Nicodemos, necessário vos é nascer de novo. Olha como que o homem é. Mas como assim, Senhor? Eu vou ter que entrar no ventre da minha mãe e voltar a nascer, já sou velho. Ah, Nicodemos, ele não tinha o Espírito. E ele não poderia compreender o que é nascer de novo. Mas vocês que estão aqui podem compreender. Porque hoje o Espírito Santo revela a cada um o que é nascer de novo. Hoje o Espírito Santo coloca no nosso coração um arrependimento no coração do homem. Para que ele possa se render e nascer de novo e tornar-se membro do corpo de Cristo. Você não tem que preocupar com a igreja, com a denominação. Você tem que ser um membro do corpo de Cristo. Ser membro do corpo de Cristo significa ter o Espírito Santo liderando sua vida, conduzindo, te dando unção, poder, para que você possa ser mais um discípulo sobre a terra que proclama a glória e o poder de Deus. Amém?